Bem, mano, Survival of the Sword King é um manhwa, entendeu? Que eu não consigo escapar, né? Isekai. Mas eu prometo que esse é diferente, porque, tenha calma, vai ficar diferente. Nosso personagem principal, ele é transportado para outro mundo enquanto ele tá no PC lá. Não necessariamente fez alguma coisa diferente nem nada. Ele aparece nesse lugar negro e um bocado de pessoas do lado dele, onde uma entidade ou duas entidades dizem que esses são os participantes e agora eles vão para tal lugar e tal. Subitamente tem uma tipo como se fosse um erro. Uma das entidades diz: esse daqui é um erro e tal, mas tudo bem, deixa rolar. O nosso personagem principal é esse erro, onde basicamente é o seguinte: ele, para poder sair do lugar onde ele tá, ele tem que chegar até o nível 5. Depois ele vai para outro lugar, ele chega até o nível 20 e depois ele vai pro mundo valendo mesmo, sabe? Nesse mundo de fantasia e tudo mais. Só que o personagem principal basicamente fica 20 anos no lugar onde é para ele ficar só até nível 5. Agora, qual é o negócio disso? Tipo, ele fica nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Quando ele vai pro nível 5, dá uma mensagem de erro e ele volta pro nível 1. Mas os atributos que ele ganhou continuam e os monstros evoluem junto com ele. Então ele continua ganhando experiência. Fica uma ilusão de que ele não está saindo do lugar, mas na verdade ele tá, por causa que, como eu disse, ele ganha níveis, mas quando ele volta para o nível 1, ele retém todos os status e tudo mais. E é assim que você cria o seu personagem Isekai super overpower e tal. Depois de tantos anos, esses deuses, né, percebem, tipo, vixe, era tipo um negócio que eles esqueceram no chão. Tipo, vixe, que porra é essa aqui? Bem, manda ele pro mundo lá. Finge que ninguém viu, entendeu? Porque ele era nível 5 e os deuses não tinham visto que tinha um erro e tal. Joga ele no mundo e ele começa agora a aventura dele, entre aspas, né? A aventura. É dado todo um background e tudo mais do porquê ele tá ali, o que as pessoas que vão para esse mundo são, onde basicamente seria quando as pessoas são invocadas para esse mundo. Na verdade, quem invoca eles é um deus maligno que quer basicamente dominar aquele mundo e derrotar as entidades que protegem esse mundo. Então ele manda terráqueos lá. E isso faz com que todo humano, entendeu, que aparecem lá é tipo inimigo de todo mundo e todo mundo odeia. Ele, agora o personagem principal, tenta se esconder e tal, arranjando algumas amizades ao longo do caminho e sendo super overpower, e ele tendo que esconder esse fato de ele ser super poderoso. Porque no final, tem até uma parte da história que fala que bota um negócio mais ou menos assim, onde tipo a maioria dos humanos que vai para esse mundo, eles vivem uma vida normal, entendeu? Eles vivem uma vida normal porque é meio maluco, entendeu? Você tipo tá jogado num lugar e você ser obrigado a fazer essas coisas. A maioria dos humanos simplesmente diz, né? e vai viver a vida deles e vive como cidadão normal, tem outros empregos além de aventureiros, o que é uma jogada bem interessante, porque na maioria dos isekais a pessoa tipo, é um caçador, é um aventureiro, ela tem que ir pra dungeon, quando na verdade existem outras profissões dentro desse mundo, e basicamente é isso que a maioria dos humanos fazem. Por isso que à medida que a história vai se desenvolvendo, você vê realmente poucos humanos por causa disso, sabe? Os humanos que querem cumprir esse objetivo dos deuses malignos e tal, de destruir as entidades, eles são malucos.
simplesmente são vilões e tal. Eles têm uma personalidade já voltada para isso, enquanto a maioria dos humanos não. Agora, falando do personagem principal, o Ryu. Cara, eu vou dizer, é muito legal, cara, porque ele é engraçado. Eu acho que o autor ele usa mais o Ryu, o personagem principal, mais pra comédia do que pra ação em si. Certo que quando tem ação ele usa, eu acho que ele faz muito bem. Também a arte e tal que ele desenha, muito legal. Eu acho que são duas pessoas que fazem esse manhwa. Então, a pessoa encarregada da arte, muito bom. O cara, tipo, faz o negócio muito bem. E quando é a parte da comédia, também faz muito bem. E ajuda que o Ryu, ele é um personagem que ele tem esse foco. Ele não é aquele personagem, eu sou badass e tudo mais, eu vou resolver tudo sozinho e tal. Na verdade, ele tenta se esconder. Quando ele aparece, é só naquelas situações super importantes. Enquanto isso, nós temos os nossos personagens secundários, personagens entre aspas, porque chega uma parte na história onde fica só um, que é um cara caçador de dragões lá que ele encontra. Então fica mais ou menos a coisa deles dois ali. E é mais ou menos a dualidade deles dois que forma um pouco da comédia. Lógico que no começo é só o Ryu mesmo e você rindo das coisas que ele faz, tipo sendo muito louco, chega lá num lugar, eu quero evoluir. Porque o negócio dele quando ele chega no mundo real é ele querer evoluir. Tipo, eu quero passar do nível 5, entendeu? Chegar no nível 6. Então ele sai atrás matando um bocado de bicho. E tipo, um bicho que é super perigoso para a maioria das pessoas, para ele é só um bichinho. Tipo, o bichinho tá me mordendo, parece um cachorrinho, entendeu? Tem coisas assim. E também ele só tem 3 habilidades. O que é interessante porque às vezes ele inventa habilidades novas, que é atirar uma pedra com o dedo e faz um dano inacreditável. Para ele é uma habilidade que ele inventou da cabeça dele, entendeu? Enquanto ele estava lutando lá naquele lugar onde só podia chegar até o nível 4. Outras coisas e tal que acontecem ao decorrer da história. Mas o que eu achei foi interessante, primeiro, o personagem principal ele não é o centro e o foco de tudo. Ele tá querendo um objetivo, sim, mas não é como se ele fosse o escolhido. Tem várias outras pessoas sendo invocadas e tudo mais. Ele é como se fosse só uma anomalia. E ele tenta lidar com isso e o mundo reagir à anomalia que ele é. Outra também é os personagens secundários que, apesar de eles não serem permanentes, são bem interessantes. Permanentes que eu digo, tipo, aparece aqui, depois aparece só lá na frente. Ou aparece aqui, passa um tempo, depois acabou. O personagem principal realmente, e esse outro é o A7, eu acho, que é o caçador e tal, é um dos os únicos personagens realmente fixos e que ficam. Você não vai ter aquela casta de personagens, um harem pro cara, apesar de que o A7 tem uma, como eu posso dizer, tem uma aparência feminina, então até acontece algumas coisas tipo, é uma mulher e tudo mais, mas não tem nada tipo, os dois são um romance, apesar de que tem algumas situações que parece que os dois são um casal brigando, então por isso que eu acho que muita gente quando lê vai tipo shippar os dois, tipo os dois caras, que eu acho interessante. Eu acharia legal, entendeu? Eu não vou mentir, eu acharia assim que tivesse tipo uma porta para algo assim. Eu acharia legal porque cabe mesmo dentro da história e do jeito que os dois se comportam, como se fosse marido e mulher às vezes. Então é algo interessante. Mas como eu falei, tem a parte realmente forte do mangá, na minha opinião, é a comédia. A comédia é a parte forte porque teve várias vezes no mangá em cenas como, sei lá, o A7 sai de casa, vai fazer uma missão. Então o Ryu fica sozinho em casa. Só que fudeu. Por quê? Basicamente, para você usar todos os utensílios da casa, você tem que ter acima do nível 5. Então, para o cara usar o banheiro, a privada, o cara tem que ter acima de nível 5 para poder
Para usar a geladeira, ele tem que ter acima de nível 5. Para usar o fogão, ele tem que ter acima de nível 5. Então, é engraçado. É uma parte que acontece. Então, coisas assim, sabe? E também a interação dos dois, que acontece de vez em quando, são legais. Mas, basicamente, em questão de ação. Quando tem ação, eu acho que é muito bem feito. E você vai vendo uma evolução clara, entendeu? Da pessoa responsável de desenhar a obra. Tem uma evolução muito, muito clara em que o cara vai ficando cada vez melhor em questão da arte dele, da fluidez dos movimentos. Não é nível solo leveling, mas é quase lá, sabe? Até o ponto que o manhwa, ele tá... Eu acho que... Puxa, mano. Até esqueci, eu acho que é 36, um negócio assim. O capítulo 36, mais ou menos assim. Tá muito bom, entendeu? Enquanto, parece que o cara começou a perceber como é que ele pode fazer reações mais fluidas. Porque como você sabe, caso você leia manhwa, é diferente as cenas de ação, porque os quadros são diferentes, o jeito de você ler é diferente. Então, a maioria dos autores tendem a fazer os quadros em modos diferentes para acomodar, entendeu? Esse tipo de mídia. É algo interessante você ver como o autor consegue, sabe, evoluir com a relação à arte e tudo mais. Em questão de personagens, como eu falei um pouquinho dos dois e tudo mais, e falei a parte dos personagens que vão e vêm, os secundários, e o único realmente que fica ali é o Ryu e o Asset. Mas em questão de desenvolvimento de personagem, o cara se garante muito, por causa que, primeiro, o Ryu, quando ele começa nesse mundo, ele é completamente diferente do Ryu que está no último capítulo que foi lançado. Completamente diferente em questão de personalidade, questão de atitude e do jeito que ele interage com as coisas. Mas não é só isso. O autor mostra como ele mudou a medida de consequências mesmo, tipo esse negócio de esconder as habilidades dele e tudo mais. Ele vê uma pessoa sofrendo basicamente ao ponto de tipo, mano, esse cara vai morrer, mano, por favor, desmaia, entendeu? Desmaia para eu poder resolver a situação, para você não ver qual é o meu poder, mas chega um ponto em que ele não consegue e tudo mais, e tem todas umas consequências em cima disso. Então é em questão de personagem que eu acho que tipo a obra não vou dizer mais ou menos, é boa. É boa, ela não é muito boa porque tá no começo, né? Não é realmente algo tem capítulo 80 e pouco. Então, pelo começo tá boa. Se continuar desse jeito, tende a melhorar. Lógico que vai ser introduzido outros personagens, tem até uma alusão a algo assim, entendeu? Introdução de outros personagens e tudo mais. Então é realmente algo que fica aí no ar e tal. Mas, cara, eu acho que basicamente é isso aí. É um manhwa realmente interessante para você dar uma olhada e tudo mais, caso você queira algo diferente. Diferente entre aspas, né? Tipo, diferente no caso de tipo alguns elementos, questão de construção do mundo, tipo, dar um twist em certas coisas com os deuses e tudo mais. É legal, principalmente na construção do mundo, eu acho bastante interessante esse fato do autor dizer, a maioria das pessoas não segue esse negócio de lutar e tudo mais, eles simplesmente começam a viver a vida deles normal e fazer outras coisas. Então eu achei algo assim bastante interessante. Tem organizações dentro desse mundo que são aludidas e tudo mais, então a construção do mundo é algo que tem um certo foco e tem uma certa consistência. Eu digo que o manhwa é bom. É bom, não é muito bom porque tá no começo e além do que é um isekai, não tem algo lá tão original assim, não é uma ideia lá muito original e também
apesar das coisas diferentes que a obra faz, é como se fosse uma outra pegada de algo que você já viu. Caso você já tenha lido muitos Isekai, você vai dizer, já vi, já vi. Mas tem um twistzinho, tem uma pegadazinha um pouco diferente, que juntando isso tudo, dá uma obra original. Mas, de novo, é um bocado de coisa que você já viu, mas só que com uma coisinha diferente. Então, vou dizer bom, entendeu? Vou dizer que é bom. É interessante, é uma daquelas obras que você começa a ler e continua a ler e fica cada vez mais interessante, mas nenhuma daquelas ideias é realmente super original, sabe? Então, é isso aí. Se inscreve no canal, dá like e segue lá no Instagram, entendeu? Arlindo Francisco 000. É isso aí. Falou.